o programa de entrevista Conspira Analisa. O tema de hoje é a luta das mulheres, avanços e desafios. E a nossa convidada é a professora Mônica Antônio. Ela é professora da Rede Pública Estadual de São Paulo e secretária de Direitos Humanos da APUESP, Sindicato dos Professores da Rede Pública de São Paulo. Olá, Mônica, já quero agradecer você ter aceitado o nosso convite. Olá, eu é que agradeço a oportunidade de estar falando de um tema que é tão caro para nós mulheres, né, que é sobre a nossa luta, sobre os avanços, e sobre os nossos desafios, né? É um convite que para mim é muito importante e eu fico muito feliz de estar aqui. Obrigada, Mônica, agradeço desde já. Mônica, nós vamos conversar um pouco sobre as lutas das mulheres. Encerrou-se o mês de março, né, onde nós travamos durante todo esse período, mas ela é uma luta permanente, a luta por direitos, por igualdade, e a gente sabe que essa data ela é uma data histórica, o 8 de março, o Dia Internacional de Luta das Mulheres, né? E ela é fruto da organização das mulheres. E ela também é carregada, desde o seu surgimento, na luta contra a violência, da desigualdade de gênero, a busca por igualdade de direitos, né? E o feminismo ele é calcado nestas bandeiras. Agora, no decorrer da história, a gente vai fazendo releituras sobre como o feminismo atua e a importância dele nessa luta. Então, qual a importância do 8 de março e que feminismo nos representa? Bom, o 8 de março ele é uma data muito importante porque tem a ver com a organização das mulheres, como você já falou, das mulheres russas, em 1919, 1917, né? A luta dessas mulheres trabalhadoras que vinha numa linha de defesa da questão contra a violência e da luta de classe, né? Isso é importante também que a gente deixe em evidência, porque a luta feminista ela é uma luta muito ampla. Nós hoje, né, nós defendemos o feminismo, que é o que a gente chama do feminismo para os 99%, que é o feminismo que vai abarcar as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres negras, as mulheres trabalhadoras, né? E isso é muito importante. Inclusive, é isso que vai nos diferenciar, por exemplo, do feminismo liberal, que só tem por objetivo que a mulher tenha mais espaço no mercado de trabalho, que a mulher ganhe melhor, né? O nosso feminismo ele é um feminismo anticapitalista, ele é um feminismo antirracista. Então, partindo desse princípio, inclusive tem um livro muito bacana, né, que eu gostaria de indicar para vocês. Eu gosto muito de livros, e aí eu acho que no decorrer da nossa conversa, a ideia é que eu possa fazer algumas indicações, que é o Feminismo para os 99%, o Manifesto, que é esse livro aqui, que ele vai trazer exatamente essa questão, né, do feminismo que nos representa, do feminismo que a gente defende, porque se é um feminismo que ele não traz todas as mulheres, esse feminismo não nos cabe, esse feminismo não serve para a gente, né? A gente parte do princípio que a gente tem que ter um feminismo que ele vai discutir a questão de classe, porque embora sejamos todas mulheres, né, a questão de gênero nos une, mas a questão de classe nos separa, porque em diversos momentos, né, o que conta não é o gênero, e sim a classe. E nós, enquanto mulheres trabalhadoras, nós temos um posicionamento firme em relação a essa questão, né, da luta de classe, da importância de nós defendermos os trabalhadores e as trabalhadoras. E o 8 de março, esse ano, nós já tivemos, né, a nossa manifestação, que foi na Avenida Paulista,
que, um pouco na contramão, né, de muitas manifestações da esquerda, a gente conseguiu uma manifestação gigantesca. Né? A gente conseguiu reunir milhares de homens e mulheres a partir de uma pauta que chamava a democracia, contra a escala 6x1, pela legalização do aborto, contra a violência policial. Então, assim, é uma pauta ampla, é uma pauta que nos representa e que consegue trazer para a rua homens e mulheres que querem, de fato, lutar por uma sociedade melhor. Dentro dessa pauta, né, que foi colocada um pouco aí, né, nos movimentos do 8 de março deste ano, para além deles, né, que é extenso, você acha que nós temos tido avanços nesses últimos períodos, nessa nossa luta, né, nessa árdua, é uma luta árdua, né, mas a gente está firme, de pé. Você acredita que nós temos tido avanços? Sim, sim, não tenho dúvida que cada dia que a gente levanta com disposição para lutar, né, tem essa relação dos avanços que nós temos tido. Temos tido também retrocessos, né, mas os avanços, e aí que nós temos, eles são bastante significativos. Embora a gente tenha que entender que muita coisa, tem coisa que é muito recente, sabe, Eliane? Tem coisa que a gente pensa, não é possível que isso aconteceu há tão pouco tempo. Aí, só para dar um exemplo, o Estatuto da Mulher Casada, né, que a questão de que nós precisávamos antes de ter a autorização do marido para que a gente pudesse viajar, né? E só a partir de 1962 é que a gente tem a possibilidade de viajar sem autorização do marido. E é interessante porque, assim, ele precisava autorizar que nós fôssemos e ele precisava autorizar também que a gente voltasse. Ou seja, se fosse da vontade dele que nós não estivéssemos de volta, bastava que ele não autorizasse. E aí, para trazer assim um pouquinho das novelas, né? Recentemente nós tivemos aí numa novela chamada A Garota do Momento, uma mulher que separada queria fazer um show, ela é uma cantora, mas para que ela pudesse fazer esse show num navio, ela precisava da autorização do marido. Ele deu essa autorização, só que por ciúmes, num acesso de fúria, ele rasgou a autorização e ela não pôde fazer esse show, sair nessa turnê, né, apresentar a sua arte e tal. E assim, as pessoas acharam aquilo tudo muito absurdo, né? Como que é possível, tal? A novela se passa em 1958. Essa lei é de 62. Então, assim, não é invencionice, né, de novela, é de fato o que acontecia naquele momento, né? Então, a gente tem essa questão, a gente tem aí também se a gente pensar que só a partir de 1988, com a Constituição Federal, é que a gente passa a ser considerada, nós mulheres, somos consideradas iguais aos homens, né? No que diz respeito à questão de direito, a gente está falando de 88. 88 foi ontem, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela é de 2006. Então, até 2006, como que era tratada a questão da violência? Né? Se hoje nós ainda somos, porque hoje nós somos o quinto país em que em que tem um índice mais alto de violência contra as mulheres. O quinto país. Isso porque a gente tem uma legislação que nos dá um bom aparato legal. Né? No entanto, para além desse amparo legal, da legislação, ainda tem muito a se fazer, né? Tem um dado bem bacana, entre aspas, né? A gente fala bem bacana, porque até o fato de que essas questões sobre a violência, essa questão da mulher, o fato de ser estudado, isso também faz parte de um processo de avanço, né? Da gente poder entender o que está acontecendo. A questão da violência de gênero, né? Mais de 21 milhões de mulheres sofreram violência nos últimos 12 meses.
ou seja, 37% das mulheres. E sabe o que é mais absurdo, Eliane? É que 91% dessas violências, elas aconteceram na frente de terceiros. Então, a gente fala de avanços, né? A legislação nos proporciona isso, e aí não é por acaso, é importante a gente ressaltar, é importante a gente dar muita ênfase que tudo que a gente tem de avanço é fruto de muita luta, de muita luta. E mesmo assim, olha, 37% das mulheres sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. 91% dessas violências foram feitas na frente de uma terceira pessoa. Ou seja, o agressor, ele não tem vergonha daquilo que faz. Então, e aí pegando especificamente essa questão da violência, né, a gente tem muito a avançar em relação a isso, né? E aí, eu não entendo, né, junto com uma gama de companheiras que também têm estudado isso, que a questão do cárcere, né, a questão da prisão é resposta para tudo, né? Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que passar por um processo de educação mesmo, né? E nesse sentido, a escola é um espaço fundamental, né? Porque se por um lado a escola ela é um espaço de reprodução da violência que tem na sociedade, dos preconceitos, do conservadorismo, por outro lado, a escola também é um espaço de resistência, né? E enquanto espaço de resistência, nós que somos professoras, professores, que somos de esquerda, né, a gente tem um papel fundamental em trazer esse debate, em trazer essa discussão para dentro da escola, né? Porque isso faz parte de um processo que isso é construído, foi historicamente construído, né? A mulher, ela era tida como mercadoria, ela pertencia ao pai, depois, quando no momento em que ela se casava, ela passava a pertencer ao marido. E enquanto mercadoria, o que que a gente faz com mercadoria? A gente faz o que quer, né? A gente usa, desusa, a gente passa para frente, a gente faz qualquer coisa, né? Então, por que que é interessante a gente trazer dados da história, né? Da questão da legislação, de como que isso mudou há pouco tempo, né? Porque a gente ainda está num processo de aprendizado mesmo, né? A gente ouve muito dentro, é um termo muito comum na esquerda, né? A palavra da desconstrução, né? Um processo de desconstrução. E aí é um processo de desconstrução no que diz respeito aos homens e um processo também de entendimento das mulheres do quanto elas são importantes, né? O quanto essa nossa luta de valorização da vida da mulher, porque a gente está falando de um bem maior que é a vida, né? Nós hoje temos no Brasil a lei do feminicídio, né? O que nós infelizmente observamos é que a lei é muito importante, eu acho que isso a gente tem que dar essa ênfase, é uma lei muito importante, no entanto, ela não tem inibido que os feminicídios aconteçam, né? No entanto, a gente tem também, e aí a gente tem um espaço para que a gente possa entender o que está acontecendo, né? Porque as mulheres não passaram a ser assassinadas mais por conta da lei. Eu penso que tem aí uma maior visibilidade, e quando a gente tem essa visibilidade, a gente tem uma maior possibilidade de discutir, de levantar essa questão, né? De cobrar políticas públicas para que esses feminicídios não aconteçam. Porque a política pública ela é fundamental, porque a gente tem a lei, que é importante, que é bacana, mas, por exemplo, você tem uma medida protetiva. Se tem um projeto aí para que a pessoa, para que o homem tenha uma tornozeleira eletrônica, porque se não tem algum instrumento nesse sentido, com medida protetiva, né, ela te resguarda um pouco, no entanto, muitas mulheres são assassinadas mesmo com essas medidas protetivas. A tornozeleira eletrônica, ela poderia ser uma saída, né? Um maior investimento em casas-abrigo seria uma outra saída muito importante, porque o que, que a gente tem visto, né? Que, por exemplo, em São Paulo,
foi retirada a verba da Secretaria das Mulheres. A gente tem um número de violência aumentando, você tem um número de feminicídio aumentando, e em contraponto a isso, ao invés do governador, né, que é um governador fascista, que é um governador que não se preocupa com a vida das mulheres, ele faz o quê? Ele retira dinheiro da secretaria, ele não investe em casa-abrigo, ele não investe em aluguéis para que essas mulheres possam sair dessa situação de violência. Então, e aí eu reafirmo, as leis elas são importantes, mas é fundamental que haja política pública para que essas mulheres possam sair do ciclo de violência. E acho que uma coisa que é interessante trazer também, meio para a gente fechar um pouquinho essa questão da violência, é que é importante que nós, mulheres e os homens, sejamos generosos, sejamos empáticos com as mulheres que sofrem violência. Porque muitas vezes a gente se coloca numa situação assim, não, mas se está apanhando, por que continua, né, com o marido, né? Por que continua nessa situação? E aí é interessante buscar os dados, porque assim, as mulheres, enquanto elas se submetem à situação de violência dentro das suas casas, elas fazem a manutenção das suas vidas. As mulheres normalmente são assassinadas quando elas decidem encerrar esse ciclo de violência, quando elas decidem que elas vão sair de casa, que elas vão dar fim a esse ciclo de violência. E esses homens não aceitam. E aí é onde eles vão atrás e procuram meios para que eles possam acabar com a vida dessas mulheres, porque eles entendem as mulheres como uma propriedade. E é muito aquela coisa de, se ela não for minha, ela não será de mais ninguém. Né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente vê uma companheira, quando a gente vê uma mulher que passa por um processo de violência e continua ali sobre aquele mesmo teto. Muitas vezes, essa é a única forma que ela encontrou de assegurar que ela possa continuar viva. Né? E aí, nesse sentido, é importante que a gente tenha esse cuidado e que denuncie, né? Se a gente sabe de situações de violência, tem situações que elas são tão gigantescas, né, que a gente fica um pouco intimidado de onde que a gente pode chegar, mas ter algumas atitudes, por exemplo, você está ouvindo um barulho estranho, né, no apartamento do lado, toca o interfone. Toca o interfone, às vezes você não está ali diretamente, mas você toca o interfone. Então, assim, é importante que haja por parte da sociedade, de modo geral, a preocupação com essas situações de violência, porque são 91% das violências que acontecem na frente de terceiros. Isso não é qualquer coisa. Mas como nós, a princípio, a sua pergunta era sobre a questão dos avanços, estarmos aqui hoje discutindo sobre isso também faz parte desse processo de avanço da luta das mulheres, da luta contra a violência. Mônica, você fez uma fala que me deixou bastante atenta e o nosso programa ele tem essa intenção, né, de ser reproduzido, dele ser absorvido o máximo possível, essa nossa conversa e esse tema que é tão pertinente. E eu acho que é interessante você falar um pouco como é que a gente pode ajudar uma mulher numa situação de violência doméstica, né? Que ela está vulnerável, assim, um vizinho, uma vizinha próximo da sua casa, você vê na rua. Então, essa ação prática, ela é extremamente pertinente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que a gente pode ajudar uma mulher numa situação de violência? Assim, a pessoa dá aquela gaguejada, porque os instrumentos que nós temos, eles são poucos, né, Eliane? Uma vez que a gente não tem, por parte do governo, um investimento em políticas públicas que possam fazer com que a gente também possa fazer mais, né? Mas, de qualquer forma, é entender que a rede de apoio, né, eu acho que a rede de apoio é algo fundamental na vida das mulheres que estão sofrendo com violência doméstica.
Essa é uma questão, né? Essa mulher, ela se sentir segura, ela saber que ela pode contar com outras pessoas, isso é muito importante. E aí, assim, e aí vai ser de pequenos gestos mesmo, sabe? Porque a questão da vida, a gente tem que ter a preocupação com a vida do outro, a gente tem que ter o cuidado com a nossa vida também, né? Eu acho que é de tornar, de chamar a atenção para essa violência, de chamar a atenção, porque embora ela aconteça na frente tem 91% de casos que são na frente de terceiros, mas muitas vezes isso passa despercebido. Então, é importante que a gente chame a atenção, e chame a atenção, e se tiver que gritar, se tiver que falar, e chamar a polícia, né? Com todos os poréns que a gente tem, embora, e aí mais uma vez, infelizmente, nem sempre a polícia ela atua de forma efetiva para aquela violência, né? Para que aquelas pessoas, para aquela pessoa possa ser impedida de chegar a um extremo da violência. Muitas vezes a gente liga, não tem retorno, mas esse movimento de dizer que você não está sozinha, esse movimento de que você tem outras pessoas que estão preocupadas com o que está acontecendo, que a gente vai fazer a denúncia, ele é extremamente importante. E para além desse primeiro momento, né, que é aquele momento de chamar a atenção para que aquela violência cesse imediatamente, a questão da rede de apoio, é procurar casas-abrigos, né, para que essas mulheres possam ter aí toda uma assistência, tem assistência jurídica, a gente tem outras pessoas, né, que se organizam, não necessariamente dependendo exclusivamente do governo, mas nós temos aí outros grupos de mulheres que também se organizam para defender essas mulheres, para que essas mulheres possam se sentir acolhidas. Ok, Mônica, muito bom essa colocação. Eu vou fazer, né? Vou fazer mais uma pergunta para ti, que é um pouco conjuntural, né? Não que as demais não tenham sido. Nós temos acompanhado no Brasil e no mundo uma ascensão, né, da extrema-direita, de setores fascistas, né? A gente teve aqui no Brasil, né, o inominável, agora o inelegível, e esperamos que em breve seja preso, né? Uhum, sim. E junto com essas ideias da extrema-direita, como é que fica as mulheres? Como fica a luta das mulheres? Mas não só as lutas por direitos, mas como se enfrentar com essa extrema-direita, né? Você, na sua fala anterior, disse que um dos avanços a gente já está conversando sobre o tema, o feminismo já existir já é um avanço, né? E agora, se enfrentar atualmente com esse setor, que tem as mulheres como um, um alvo, né? E quando a gente fala de direito das mulheres, um alvo maior. Então, o que cabe a nós nesse momento? Quais são as tarefas, os desafios que estão colocados para nós, mulheres, com a ascensão da extrema-direita no nosso país, no mundo e especificamente no nosso país? Helene, você traz uma questão, mais uma questão, né, bastante relevância, porque, assim, se a gente pensar esse nosso último 8 de março, né, eu acho que o 8 de março a gente coloca meio como que um marco, né, para discutir, para poder... É um momento em que esse debate, ele vem com esse debate das mulheres, da luta das mulheres, ele vem mais forte, embora a nossa luta seja todos os dias, né, e o que a gente vive, né? Esse 8 de março ele está marcado por uma conjuntura de avanço da extrema-direita, né?
e da extrema-direita mundial. É importante que a gente também deixe isso bem elucidado, porque assim, não é um cenário específico do Brasil, né? É um cenário mundial esse avanço da extrema-direita. E nesse avanço, o que a gente pode observar, né, é que tem um ataque muito grande aos direitos das mulheres, ao direito dos negros e negras, assim, e em especial, né, e aí com mais ênfase, talvez, aos direitos da população LGBTQIAPN+, né? E aí, isso faz com que a gente tenha que se organizar ainda muito mais, né? Isso faz com que nós tenhamos que ir muito mais para as ruas, porque o nosso espaço de luta, ele é as ruas. É onde a gente se organiza enquanto aqueles que sofrem de opressões, né, e sofrem da exploração, porque é isso que nós temos, né? Nós temos essa questão da opressão e da exploração que tem feito com que mulheres, negros, LGBTQIAPN+, que são trabalhadores e trabalhadoras, porque é desses que nós estamos falando, né? Porque a nossa classe, ela tem cor, ela tem gênero, né? E se a gente não entender que é essa classe de trabalhadores e trabalhadoras que muitas vezes acabam sendo os que são mais afetados pelos ataques, né, pelos ataques conservadores, pelos ataques neoliberais, a gente também vai ter dificuldade para se organizar, porque nós temos que fazer uma luta conjunta. A nossa luta, ela tem que ser conjunta, porque a gente está falando de uma classe que tem cor, que tem gênero. Então, é essa classe que tem que ir para a rua, é essa classe que tem que reivindicar tanto os seus direitos trabalhistas, enquanto aqueles que são explorados, quanto os seus direitos de igualdade, enquanto aqueles que são oprimidos, né? E aí é bem bacana, tem esse livro da Angela Davis, que Mulheres, Raça e Classe, né? Esse livro, ele é fantástico. Ele é, assim, fantástico. E aí, dentre várias coisas muito bacanas que a Angela traz, né? Ela traz, por exemplo, não é suficiente ser livre. Precisamos ser livres de toda forma de opressão e de exploração. Então, quando a gente fala de liberdade, que liberdade é essa que a gente está falando? Se a gente não fizer o recorte de opressão e exploração, nós, de fato, nunca seremos livres. E aí, casado com essa ideia, né, da Angela Davis, tem uma outra frase da Audre Lorde, que meio que complementa, né, que ela fala: eu não sou livre enquanto qualquer mulher não for livre, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. E aí, a Audre, ela traz a questão da mulher especificamente, no entanto, para além dessa questão da mulher, porque enquanto outras mulheres não forem livres, nós não seríamos livres também. Mas assim, enquanto negros e negras, LGBTQIAPN+, enquanto esses que também passam pelo mesmo processo de opressão, que são opressões diferentes, mas que é um processo de opressão e de exploração, eles também não estiverem aí no bolso da liberdade, nós também não estaremos, né? E a única forma, de fato, para que a gente possa enfrentar tudo isso é numa luta conjunta, né? Porque não dá para a gente pensar que é possível uma luta das mulheres sem que nós não pensemos a questão da exploração dos trabalhadores e trabalhadoras. Não é possível a luta contra o racismo sem pensar a questão da classe, não é possível a luta LGBTQIAPN+, sem que a gente pense a questão da classe. Né? Porque, e aí, assim, a gente vai sempre voltar nisso, né? A gente já falou nisso um pouco antes, tal, e vai voltar nisso, porque é assim que a gente se fortalece. Porque se for de outra forma, é o que alguns colocam aí, a gente corre o risco de fato, fragmentar a luta.
e a fragmentação da luta, ela nos enfraquece, né? Ela nos enfraquece. A gente luta pelo fim do capitalismo, isso não nos impede de fazer uma luta feminista, uma luta antirracista, uma luta LGBTQIA+, AP+, não nos impede que nós façamos essas lutas, mas elas têm que estar conjuntas, elas têm que estar casadas. Esse livro a verdade, da Cizira Arruda, ele vai falar de ligações, não, se chama ligações perigosas, né? E ele vai falar um pouco disso, né? Casamento e divórcio entre marxismo e feminismo, né? Porque você vai ter aqui embasamento teórico mesmo, né? Para entender o quanto que é importante que nós façamos essa luta de conjunto, que nós façamos essa luta, a luta contra a exploração e contra as opressões, que elas possam estar juntas, que a gente possa se fortalecer. E aí isso vai ser nas ruas, isso vai ser nas nossas organizações, isso vai ser fortalecendo outras organizações, por exemplo, nós temos aí a Marcha das Mulheres, né? Que é um espaço de organização da luta, a Marcha das Mulheres Negras, que é um outro espaço de luta das mulheres negras trabalhadoras. Então, nos fortalecer e fortalecer os outros movimentos para que a gente possa ir para as ruas e, de fato, fazer esse enfrentamento. Ok, Mônica. A luta contra o capital, o feminismo tem que ser a nossa bandeira também, porque é uma luta coletiva, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Mônica, nós estamos chegando no finalmente. Nem parece, passou tão rápido e a gente falou tanto, conversou tanto, foi ótimo. Antes de passar para você fazer as considerações finais, depois você nos envia os livros, a referência bibliográfica, importante para a nossa formação, para a formação das pessoas que assistem o nosso programa, né? Para que a gente coloque na legenda também, nas redes sociais, então nos envie. E eu gostaria que você fosse para as considerações finais, né? Da importância da gente estar dialogando sobre o 8 de março. Na verdade, é uma pauta permanente, como você falou lá no início, né? A gente reserva aqui um momento para dialogar sobre esse tema, mas ele é uma pauta importantíssima e prioritária, e deve ser uma pauta importantíssima e prioritária nas organizações de esquerda como a nossa, né? Então, queria que você fizesse as considerações finais. Nós estivemos no dia 30, né, numa manifestação muito importante, sem anistia para golpista. Nós tivemos aí o 1º de abril, né, que marca o início do golpe, né, da ditadura de 64, e a ditadura, ela foi um período muito sombrio da nossa história, né, e em que as mulheres foram muito perseguidas também, né. Eu acho que é importante nesse programa a gente lembrar das mulheres que foram perseguidas e que lutaram, né? Que lutaram, que resistiram, porque a história ela é contada pelos homens, né, Eliane? E sendo a história contada pelos homens, as mulheres foram um pouco que apagadas da história da ditadura, da história do golpe, e da sua luta, da sua resistência. Essas mulheres, elas estavam na linha de frente, né? Embora elas tivessem também um papel importante na busca por aqueles que foram presos, torturados, né? Pelos companheiros, pelos filhos, que foram presos e torturados, elas não estiveram só nos bastidores, né? Elas também estiveram na linha de frente, na luta armada, também foram presas, também foram torturadas, e aí tem um requinte de crueldade em relação às mulheres, né? Normalmente em relação às mulheres, que elas sempre,
né? Normalmente, sempre, né? Quando se pensa tortura, envolve a questão da sexualidade, né? De forma muito bruta, de forma muito bárbara, né? Como uma ditadura como qualquer tortura mas eu acho que o interessante é que a gente traga isso, né? Que essas mulheres, elas lutaram na ditadura, lutaram contra a ditadura, lutaram contra o golpe. E são essas mesmas mulheres que continuam na luta, né? São essas mulheres que continuam na luta, são suas filhas, são suas netas, que continuam na luta. Nós estivemos em 2018 na luta para que o Inominável não fosse eleito, foi um momento muito importante da nossa história, que foi o Ele Não, que foi uma luta que teve o protagonismo das mulheres, né? Nós tivemos aí, estou vendo que você tem aí, Criança Não é Mãe, né? Estuprador Não é Pai, né? Foi uma outra luta que nós tivemos recentemente, de o protagonismo das mulheres, uma luta muito importante, né? Então, entender que a história, ela muitas vezes ela é extremamente injusta com as mulheres quando não traz a sua luta, né? O quanto ela lutou, o quanto ela resistiu, o quanto ela luta e ainda resiste diante de todos os ataques que a gente sofreu e ainda sofre. No 8 de março, a gente tem muito aquela coisa de que a gente tem que valorizar as mulheres, que é importante a valorização das mulheres. É importante, sim, né? E aí é importante. E como que isso se dá? Dando parabéns para as mulheres no dia 8 de março, que a data também eu acho bacana, não tenho problema com isso, não. Aceito flores, aceito bombom, acho que é bem bacana. Mas é importante que a gente, por exemplo, a gente leia mulheres. A gente leia o que as mulheres escrevem, né? A gente assista o que as mulheres produzem, né? Que a gente pare para escutar as mulheres. Recentemente foi feita uma pesquisa, são milhares de sites misóginos que nós temos hoje nas redes sociais, são milhares. As pessoas ganham dinheiro pregando ódio às mulheres. Isso não é qualquer coisa. Elas ganham dinheiro pregando ódio às mulheres. Então, a gente tem que estar do outro lado fazendo uma defesa intransigente do direito da mulher de existir, do direito da mulher de viver, de poder ocupar o espaço que ela de fato quiser. Porque hoje, embora a gente ainda... Hoje a mulher ocupa muito mais espaços do que ocupou num outro momento, no entanto, ainda não ocupa todos os espaços que ela deveria, de fato, ocupar, né? Se a gente vê, por exemplo, pensar a questão do espaço parlamentar, embora a gente não entenda o espaço parlamentar como um fim, mas como um meio, hoje nós somos em torno de 15% no espaço parlamentar, né? Se a gente pensar, por exemplo, você já observou, Eliane, que a maioria das mulheres não tem hobby? Por que as Sim. mulheres não têm hobby? Os homens gostam de futebol, eles gostam de tênis, eles gostam, sabe, assim, tem algum hobby de modo geral. Por que as mulheres não têm hobby? Porque o nosso momento ocioso, a gente tem que estar cuidando de alguma coisa, a gente tem que estar cuidando de alguém, ele tem que, de alguma forma, ser produtivo. E aí, falar sobre isso, né, porque as mulheres não é cobrando para que eu tenha um hobby, para que você tenha. Na verdade, nesse conjunto de questões relacionadas às mulheres, que é um universo gigantesco, é mais um questionamento, né? E eu não estou falando da mulher da década de 50, da década de 60, eu estou falando das mulheres de hoje, estou falando de nós, né? Eu estou falando de nós. E aí, para as considerações finais, né, pensar, por exemplo, né, o que a gente precisa? Bom, primeiro, a gente precisa o fim do capitalismo, né? Acho que primeiro, né, pensar o que a gente precisa? A gente precisa o fim do capitalismo. A gente precisa de proteção contra a violência,
né? A gente precisa de proteção contra a violência. A gente tem o feminicídio, a gente tem o lesbocídio, né? A gente tem o transfeminicídio. Então, são muitas formas de matar nós mulheres que somos mulheres diversas, né? Se, por um lado, o Brasil é o país que está em quinto lugar em relação à violência contra as mulheres, ele é o primeiro lugar em violência contra as mulheres trans. Ele é o primeiro lugar em violência contra as mulheres trans, né? A gente tem que pensar que nós temos direito aos nossos direitos reprodutivos, a questão da legalização do aborto. Por quê? Porque são as mulheres pretas, pobres, periféricas que morrem com o aborto, porque o aborto existe. E as mulheres que decidem, e aí por N motivos que elas vão fazer, elas fazem, mas quem acaba morrendo são as mulheres pretas, pardas, periféricas, né? Porque as demais, elas têm uma clínica de luxo para poder fazer esse mesmo aborto. E aí onde a gente, se por um lado a gente tem o problema do aborto para todas as mulheres, a questão da classe faz com que a gente morra, e as mulheres que são da burguesia não, né? Então, pensando tudo isso, né, eu acho que a gente não encerra aqui essa conversa. Eu acho que é importante que, em algum outro momento, a gente possa trazer outras questões de forma mais específica, né, algumas discussões, alguns temas mais específicos, porque a gente trouxe tudo de forma muito, muito geral. Aí a pessoa vai procurar um livro, mas para procurar o livro ela tira o óculos, põe o óculos. Eu gostaria aqui, olha eu saindo da frente da câmera, eu gostaria aqui de terminar, é um livro da Bell Hooks que fala do feminismo para todo mundo, né? É um trechinho do livro dela em que ela propõe uma reflexão. Imagine viver em um mundo onde todos nós podemos ser quem somos, um mundo de paz e possibilidades. Uma revolução feminista sozinha não criará esse mundo. Precisamos acabar com o racismo, o elitismo, o imperialismo. Mas ela tornará possível que sejamos pessoas, mulheres e homens, autorrealizadas, capazes de criar uma comunidade amorosa, de viver juntas, realizando nossos sonhos de liberdade e justiça, vivendo a verdade de que somos todas e todos iguais na criação. Aproxime-se, porque o machismo, o patriarcado, ele não mata apenas as mulheres, ele mata mulheres e homens. E é isso. Eu espero ter contribuído. Quero agradecer imensamente, né, a Eliane por ter conduzido de forma tão brilhante, né, esse nosso bate-papo. Agradecer a Dani, que está aí nos bastidores, né, nos auxiliando, fazendo com que a gente fique tranquilinho, porque vai dar tudo certo. Uhum. E agradecer a todos e todas que em algum momento vão poder assistir. E espero ter contribuído mesmo. Com toda a certeza, Mônica. São mulheres falando sobre mulheres. Isso já é extremamente gratificante, né? E como a gente também, de forma coletiva, vai construindo a nossa história. Então, eu queria agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite. Com certeza, esse foi o pontapé inicial para vários outros temas que surgiram aqui na nossa conversa. E dessa forma a gente encerra o programa Conspira Analisa, agradecendo imensamente a participação da companheira Mônica, e nós esperamos que as pessoas assistam, comentem, compartilhem, porque esse bate-papo valeu bastante a pena. Um beijo e eu agradeço, Mônica. Beijo.